A forma como uma pessoa se vê é algo que pode literalmente definir o rumo da sua vida inteira. Pensemos nisto, desde a confiança que projeta até ao sucesso que alcança. E atenção, ter uma autoimagem forte não é sobre ser-se perfeito ou ignorar as falhas, nada disso. É isso sim sobre reconhecer e valorizar as próprias qualidades. Então vamos lá mergulhar nisto e perceber como é que se constrói esta base tão importante. E para começar, que tal uma pequena reflexão? Se tivéssemos de nos descrever agora, neste preciso momento, que palavras usaríamos? A resposta, por mais simples ou complexa que seja, revela o núcleo da nossa autoimagem. É mesmo o ponto de partida para qualquer tipo de mudança que se queira fazer. Ok, então, o nosso roteiro para esta análise é bastante direto. Vamos começar por definir o que é, afinal, a autoimagem. Depois, identificamos os seus inimigos. A seguir, passamos às ferramentas, como reprogramar a mente e criar hábitos positivos. E, por fim, vamos perceber porque é que esta é uma jornada para a vida. Muito bem, vamos lá então começar pela base de tudo, porque para transformar a nossa autoimagem, a primeira coisa a fazer é, claro, compreendê-la em profundidade. Afinal de contas, o que é que isto significa? A autoimagem é basicamente a fotografia mental que cada pessoa tem de si mesma. E isto inclui tudo: a aparência física, as capacidades, a personalidade, o valor pessoal, mas, e este é o ponto fundamental, esta fotografia não é um facto imutável, gravado em pedra. Pelo contrário, é uma percepção que foi sendo moldada pelas nossas experiências e crenças. E a melhor parte, isso significa que pode ser ativamente alterada e, claro, melhorada. E atenção, é super importante não confundir estes três conceitos. São parecidos, mas diferentes. Então vamos lá. A autoimagem é o como é que eu me vejo. A autoestima é o quanto valor é que eu me dou. E a autoconfiança é o será que eu acredito consigo? Estão todos interligados, claro. Uma autoimagem distorcida vai quase de certeza prejudicar a autoestima e, por sua vez, abalar a autoconfiança. É como um efeito dominó. Ok. Agora que o conceito está mais claro, vamos arregaçar as mangas e enfrentar aquilo que o enfraquece. Vamos lá identificar os principais obstáculos, os verdadeiros sabotadores de uma autoimagem positiva. Geralmente podemos apontar 4 grandes inimigos. Temos a autocrítica exagerada, sabem, aquela vozinha interna que parece que vive para amplificar cada erro. Depois, os padrões completamente irreais que vemos nos mídia, que nos fazem sentir que nunca somos suficientes. O medo de cometer erros, que nos paralisa e nos impede de crescer. E, claro, a comparação constante com os outros. Todos são importantes, sem dúvida, mas vamos focar-nos um bocadinho mais naquilo que é talvez o mais presente no nosso dia-a-dia. E esse inimigo é, claro, a comparação excessiva, que é constantemente alimentada pelas redes sociais. Pensemos bem, o que vemos online são apenas os melhores momentos, os tais highlights, recortes cuidadosamente editados da vida dos outros. Usar isto como uma régua para medir o nosso próprio valor, bem, é uma receita garantida para a insatisfação. Então, qual é o antídoto? É simples, mas poderoso, uma mudança de foco. Em vez de estarmos sempre a olhar para os lados, para o que os outros estão a fazer, o segredo é olharmos para o nosso próprio caminho. O verdadeiro poder está em medir o nosso progresso pessoal. É a nossa corrida, mais ninguém. Muito bem, vamos agora passar do problema para a solução. E a boa notícia é que a nossa mente pode ser treinada. Sim, existem ferramentas bem concretas que nos ajudam a construir uma perspectiva mais saudável. Uma das técnicas mais eficazes chama-se reestruturação cognitiva. O nome pode parecer assim um bocado complexo, mas a ideia por trás é bastante simples e baseia-se na neuroplasticidade, que é, no fundo, a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar. Basicamente, é a prática de identificar, questionar e depois substituir ativamente aqueles pensamentos negativos que nos sabotam a autoimagem. E como é que se faz isso? Bem, o processo tem 3 passos muito simples. Primeiro, é preciso apanhar o pensamento negativo em flagrante. Aquele clássico "eu nunca faço nada bem". Segundo passo, desafiá-lo, pôr em causa a sua veracidade. Isto é mesmo verdade? Nunca? Ou será que é um exagero? E terceiro, trocá-lo por uma versão mais realista e, acima de tudo, mais construtiva. Por exemplo, ok, eu cometo erros, como toda a gente, mas posso aprender com eles e melhorar. Outra ferramenta super poderosa são as afirmações positivas. O que é isto? São frases que, quando são repetidas de forma consistente, ajudam a reforçar novas crenças sobre nós. Coisas como "eu mereço o amor e respeito" ou "eu sou capaz de superar desafios". Ao dizê-las, estamos literalmente a ajudar a criar novos caminhos neurais no cérebro. Mas claro, reprogramar a mente é só o início. A verdadeira mudança só se consolida com a prática do dia-a-dia. Por isso, vamos agora passar para os hábitos diários que realmente cimentam uma autoimagem positiva. E há 4 hábitos que são os verdadeiros pilares desta prática. Primeiro, cultivar um diálogo interno positivo, a forma como falamos connosco. Segundo, praticar o autocuidado, o cuidado com o bem-estar físico e mental.
Terceiro, nutrir relações de apoio, as pessoas de quem nos rodeamos. E quarto, mas não menos importante, celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Vamos focar um bocadinho no diálogo interno. É que muitas vezes somos os nossos críticos mais severos, não é verdade? A prática aqui é simples, mas absolutamente transformadora. Começar a falar connosco com a mesma gentileza, a mesma compaixão e o mesmo incentivo que daríamos a um bom amigo. E claro, não nos podemos esquecer do corpo. O autocuidado não é de todo um luxo, é absolutamente fundamental. Cuidar da alimentação, fazer exercício, garantir um sono de qualidade, estas são as bases, os alicerces sobre os quais se constrói uma saúde mental forte e, consequentemente, uma autoimagem positiva. E chegamos ao último ponto. É mesmo crucial perceber que este trabalho não tem uma linha de chegada. Desenvolver uma autoimagem positiva é uma jornada, é um processo, não é um destino final. Vão haver dias bons e dias menos bons. É normal. Aqueles pensamentos antigos podem, de vez em quando, voltar a aparecer. O mais importante é não ver isto como um fracasso. As recaídas não significam que se voltou à estaca zero de todo. Elas fazem parte do processo de crescimento. A chave aqui é ter autocompaixão e, claro, persistência. E isto leva-nos àquela que é talvez a mudança de mentalidade mais importante de todas. É deixar de ver um erro como um falhanço que define o nosso valor pessoal e passar a encará-lo como aprendizagem, uma oportunidade valiosa para crescer e evoluir. Acreditem, esta perspectiva muda completamente o jogo. E para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A transformação não acontece do dia para a noite, isso já sabemos, mas começa sempre com uma única ação, um primeiro passo. Então, a questão é, que pequeno passo, por mais simples que pareça, pode ser dado ainda hoje para começar a construir uma imagem mais positiva e mais justa de si? É esse primeiro passo que define todo o caminho.